nos fala é o missionário Júnior Augusto. Vamos dar continuidade à nossa série da Semana Santa Jesus Venceu, com o sexto tema, Vitória no Madeiro. A cruz foi o pacto culminante e decisivo do grande conflito entre o bem e o mal. Foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da raça humana. Se ele falhasse no último segundo, tudo estaria perdido para sempre, mesmo sendo detentor de todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha que suportar toda a dor do Calvário para cumprir sua missão. Jesus se fez maldição para nos salvar. Abra aí sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz assim: O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Na mentalidade bíblica daquele tempo, se alguém morresse pendurado em um madeiro, era por si maldito de Deus. Os réus da morte pendurados no madeiro não deveriam permanecer suspensos até o pôr do sol, pois mantê-los contaminaria a terra. Nós vemos que Jesus, quando ele foi morto na cruz e foi pendurado ali na cruz, no madeiro ali, né, nós vemos que os discípulos de Jesus e a Maria e outras pessoas ali que seguiam a Jesus, estavam ali com eles, pediram o corpo de Jesus, né, ou seja, tiraram ele do madeiro antes do pôr do sol. E vamos continuando nosso estudo. Abra aí sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito aquele que foi pendurado em madeiro. Nós vemos que Jesus, ele se fez maldição por amor a mim e a você, meus amigos pecadores. Continuando aqui, abra sua Bíblia para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre este assunto. O livro de 2 Coríntios, só voltar nas folhas, 2 Coríntios, capítulo 21, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, Jesus lá na cruz não sofreu pelas maldições, foi feita maldição. Os pecados de todos os seres humanos, de todas as épocas, foram colocados sobre Cristo. Ali Jesus, ali na cruz, ali, o peso de Jesus era tão grande, mas tão grande que os pecados eram muitos sobre Jesus, porque não foi só das épocas dos heróis da Bíblia, do início da criação, mas foi de todas as eras, até da nossa era agora. Os pecados foi sobre Jesus ali, sobre os ombros de Jesus, sobre as costas de Jesus. Então imagina, todos os pecados, todas as dores, as doenças, as aflições, as enfermidades, foram todas sobre Jesus ali no dia da crucificação de Cristo. Continuando, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, vamos ler o versículo 46. 27, 46 diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui que essa hora nona, que o verso bíblico fala, que eu vou repetir,
que diz assim no versículo 46. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? A hora nona, meus irmãos, era exatamente às 3 da tarde. No nosso relógio atual, de ponteiro de 12 de 24 horas aqui no mundo, é 3 horas da tarde, porque lá a hora nona tem o calendário lá deles, lá do povo de Israel, da época. Então lá, para eles, a hora nona deles, aqui para a gente, seria 3 horas da tarde. E nesse momento, quando Jesus falou essas palavras aqui para Deus, né, ele sentiu uma escuridão sobrenatural imensa envolvendo o seu corpo, Jesus. E ele foi ocultado da presença de Deus e dos anjos. Mas Jesus não podia sentir Deus ali presente com ele, junto com os anjos. Foi por isso que ele falou esse verso aqui, né? Perguntando para Deus porque Deus tinha desamparado ele. Continuando o nosso estudo, abre aí na Bíblia de Mateus, só virar uma folha aí, capítulo 26, vamos ver o versículo 39, que diz assim, 26, 39, adiantando-se um pouco, postrou-se sobre o céu. Não, vou repetir. Adiantando-se um pouco, postou-se sobre ele o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós vemos que neste momento, Jesus ali na cruz do Calvário, depois de ter sido crucificado, né, com os pregos nas mãos e nos pés, ele viu que quando Jesus ali ele não estava sentindo a presença do Pai, ele clamou a Deus, né, pedindo-se para que, se possível, o cálice dos pecados, das dores da humanidade, das aflições, de todo o mal que recaiu sobre ele, ele clamou a Deus que, se possível, aquele cálice de ira, por causa do pecado, se afastasse dele, não fosse sobre ele, mas que fosse feita a vontade do Pai, ou seja, a vontade de Deus. Ou seja, o próprio Jesus, no último minuto, ele poderia ter desistido, ter usado o seu poder ali para sair daquela cruz. Mas não, ele foi firme. Quando ele clamou, que ele orou a Deus, dizendo que seja feita a tua vontade, ele resistiu ali, no último minuto, de querer desistir daquele sacrifício para poder salvar a humanidade. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Eu e você hoje estaríamos perdidos. Não poderíamos ter a vida eterna, né? Porque hoje só temos a oportunidade de salvação e vida eterna enquanto estamos vivos por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morrer ali e sepultando a sua vida para poder derrotar o inimigo. Porque quando Jesus ali, ele derrotou o inimigo, lembra lá aquela primeira profecia messiânica de que Jesus... Abre essa Bíblia no Gênesis capítulo 3, versículo 5. Eu nem ia ler esse texto que não está aqui no meu script, mas vamos ler aqui só para a gente refletir um pouquinho aqui sobre a profecia que eu estou falando. Que diz assim, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. A mulher aqui nessa profecia é o quê? A igreja. E a serpente seria quem? Satanás, Lúcifer, o diabo, né? E Jesus ali, quando ele fala que haveria a inimizade entre a mulher e Satanás, quer dizer o quê? Que haveria inimizade entre a igreja, ou seja, eu, você e as pessoas, entre Satanás, ou seja, porque Satanás ia fazer de tudo para querer desfazer a imagem de Deus no ser humano, ou seja, ia querer dominar o ser humano, né? E nós vemos ali que quando Jesus morreu na cruz, Jesus fez o quê? Ele pisou a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Então essa profecia messiânica aqui se cumpriu quando Jesus morreu na cruz, lá no Calvário. E continuando o nosso estudo, vamos dar continuidade. Deus é amor, e a lei se resume no amor. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós vemos aqui que Jesus ele ampliou os mandamentos, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos se referem que o homem tem amor a Deus, sobre todas as coisas, temor a Deus. E os 4 últimos é o nosso amor para com o próximo. E aqui, como nós acabamos de estudar nesses versículos, Jesus ampliou os 10 mandamentos, né? Que ele disse, amai a Deus e também ao teu próximo. Então, ou seja, ele deu mais significância, mais amplidão aos 10 mandamentos. Ou seja, ele só ampliou, querendo dizer que o quê? Que os 10 mandamentos é uma lei de amor, uma lei que remete ao caráter de Deus. E nós vemos ali que você remitir ao caráter de Deus não está querendo dizer que é impossível o ser humano guardar os 10 mandamentos. Sim, hoje nós pode errar, pode falhar, quebrar um mandamento e tudo mais, porque na matemática divina, se você quebrou um mandamento, você quebrou todos. Mas continuando, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, volta lá para 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava Deus estava reconciliando o mundo com Cristo. Nós vemos neste momento. Bom, vamos de novamente. Deus estava reconciliando o mundo com Cristo nesse exato momento. Lembra quando Jesus ali foi crucificado na cruz do Calvário e os romanos chicotearam ele, fizeram várias barbaridades com ele e tudo mais? E Jesus falou assim, naquele momento ali, dizendo assim para Deus: Deus, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Bom, continuando. Jesus venceu e cumpriu sua missão. João capítulo 19, versículo 19. Jesus venceu e cumpriu sua missão. Abre aí a Bíblia no livro de João, capítulo 19. Livro de João, capítulo 19, que diz assim no versículo 30. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, quando Jesus ali que ele morreu, que ele inclinou a cabeça e disse: está consumado, quando ele falou está consumado, é que o quê? Que o sacrifício dele foi consumado, que foi o perfeito sacrifício, que os pecados da humanidade, tudo aquilo ali que ele levou sobre si, a redenção que ele fez pela humanidade, enfim, se tornou realidade. Ou seja, ele fez o perfeito sacrifício. E o meu apelo, meus queridos, neste momento, Jesus não desistiu de você. Qual será a sua resposta a esse grande sacrifício? Hoje Cristo o chama: abrace o agora, o Salvador, e não abandone nunca mais. Neste momento, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus, estamos aqui mais uma vez orando, suplicando que o seu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, que o Senhor nos remiu e nos lavou pelo teu santo sangue. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de continuarmos firmes na fé, na caminhada, por mais que seja difícil. Que o Senhor possa nos preparar para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, o Senhor possa nos levar a salvos e possamos ter a vida eterna. Te peço, te suplico, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, deixe os comentários para que o vídeo possa ter mais engajamento e assim o YouTube possa estar espalhando o vídeo para mais pessoas.